Uma puta madrugada vai gerar a lua nova. Don't want to know. Let's bleed it. Don't want to know. Yeah, we music. Don't want to know. Let's bleed it. Don't want to know. Yeah, we music. A lua cheia vai parir. Uma madrugada. E uma puta madrugada vai gerar a lua nova. Essa prisão vem carregada de verdade, bateada tá demais. Essa prisão vem carregada de verdade, quando bateada tá demais. E não tem choro, e não tem vela. E não é isso que pra poder correr. E esse grupo é já quem traga. Já comecei a semear. Eu vou plantar. Também Orson Welles, eu gostava muito dele. E cinema para Arnaldo era tudo, porque até então o Papai Venâncio construiu réplicas de maquininhas em que desenhava e você pegava uma manivela e colocava uma luz, uma caixa de sapato e criava esse tipo de animação rudimentar, mas necessária. Depende da ótica do colonizado e do colonizador. Eu sempre falo do peito cheio, não canso de falar, já pedi 1 trilhão de vezes, você repetir. Eu saí do Brasil em 70, fiquei 29 anos fora, e tudo que eu vi de cinema e de teatro, nada mais me satisfez. Então, às vezes eu digo, é difícil entender, mas ele estragou o meu gosto de teatro total, porque depois dele o que servia, entendeu? Então, e é o seguinte, a antropofagia máxima, então eu só tenho que agradecer ao nosso companheiro aqui. Em 1966, a Maria Esther estava fazendo espetáculo. E ela faz o espetáculo no Teatro Ruth Escobar e Fortes, é um livro ilustrado. Então, é o seguinte, esse livro nós fomos ali e chegamos lá em Badiagará. Badiagará é uma vila, é chamado País do Gol. A sorte, ter essa ideia Super 8 com aquela 814, né? Porque não é fácil viajar por esses lugares. Um Citroën Gran Turismo e tem as estradas. As estradas são asfaltadas. Agora, tem alguns lugares que você pega Land Rover, né? A recomendação daquela Super 8, 814, foi do Jorge Modeste, sabe? Porque a Maria Esther estava em contato com o Thomas Farkas da Fotótica.
que inventava um bocado de lorota. E essa tradição que é da oralidade do povo nordestino, tem coisas maravilhosas, né? Inclusive as coisas de assombração, né? O nordestino gosta muito de assombração, parece que o Nordeste tem muito a ver com o negócio de assombração, que toda essa oralidade de porta de casa tem uma história de assombração pelo meio. Isso é legal. E é tão legal que é o que eu vou tentar traduzir aqui numa linguagem nada ortodoxa, né? Vai ter hoje aqui uma programação no Sebo Literário. Chama! Com raiva. Aí tá com raiva. É por isso que eu tô falando agora, cara. Isso aqui é uma pimentinha. Parar o filme, mudar a pessoa, tá? Que era a maneira como eles tinham para fazer o filme. Não posso dizer que ele agora diretamente eu entrei já até logo espécie de pequeno decálogo político em que eu gostaria de apresentar como proposta a essa nova possível agremiação política. Eu fiquei muito contente que o Glauber leu a metade e até a metade ele achou legal. Eu vou ler todo agora para você. Em 10 itens. Primeiro, queremos liberdade. Queremos que todas as pessoas tenham o poder de determinar o seu próprio destino. Segundo, queremos justiça. Queremos o fim de qualquer repressão política, cultural ou sexual sobre todos os oprimidos do mundo, especialmente a repressão contra as mulheres, os negros e todas as minorias. 3. Queremos uma transformação completa do chamado sistema legal, de maneira que as leis, os tribunais e a polícia atuem unicamente em função dos interesses do povo. Queremos o fim de toda e qualquer violência contra o povo. O Vianinha, que se leia e que se veja o Vianinha livre, e que também que se lê meu livro, esse livro aqui, Ribeirão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir... Agripino de Paula. A mulher grávida olha para a bicicleta, para as latas de querosene e depois vira a cabeça para o lado fitando um ônibus que se aproxima. O poste elétrico erguido verticalmente, cortado por fios horizontais. A sombra cobre o rosto dos dois mulatos. O primeiro ergue o braço e limpa a fonte povoada de pequenas gotículas de suor. Cartazes de propagandas políticas, riscos de piche, cartazes de propaganda de sabonete, cobrem grande parte do muro restante. Os carros passam pela avenida. Viva José Agripino de Paula. Glauber Rocha,
O que Arthur Távola, um grande crítico cultural, falou sobre o programa Abertura. Ele trouxe uma outra linguagem para a televisão, na qual a televisão não teria que se comportar pela estética do mundo com o rosto do povo, com o enquadramento não muito correto. E também a anti-entrevista. Dá para notar também um conflito muito interessante entre o intelectual e o povo. Viva Glauber Rocha! Olá, Clopaca, valeu, Paulo Leminski, Catatal. O tempo resvala nessa verdade. Estrondo de máquinas de guerra e operações policérticas. Pansantelmo, Ararato, festa cloristemestra, brilha vermelha. Erva no nervo, a saúde do espírito, ânsia do corpo. Lembre como eu era, saído das águas do dilúvio do batismo. Nervo, susto, espetáculo, ó. Vampiro no labirinto, a marca de Caim. Cai o ídolo, a ideia fica. Essa homenagem também ao Cine Sebo Literário. É o nosso querido Venceslau. Valeu, Venceslau! Fazer poesia, e a poesia que fazia não é essa que meus pais da alma fazia. Fazia poesia. O cara estava com carinha, doía no coração. Folclórica, né? Eu fiz a câmera desse filme Kids, porque eu estou na praia, ela não está na praia, sabe? É só eu, aquelas crianças, e estamos filmando o filme Kids. Eu coloquei o meu nome, mas em outros filmes eu coloquei o nome dela também como câmera, sabe? E eu também cheguei a filmar a Maria Estela improvisando um pouco dançando. E há um médico neurologista mais velho chamado Joseph Breuer. E o Breuer estava tratando de uma moça, que era uma moça muito bonita, que ficou conhecida como Ana O. O nome dela não era esse, mas ficou conhecida como Ana O. Ela sofria de umas paralisias, sofria de uma série de sintomas, e o Breuer ficava hipnotizando-a e melhoravam os sintomas dela. Aí um certo dia, ela confessou ao Breuer que ela estava apaixonada como mulher por ele. E o Gui lançou seus braços do Breuer e resolveu abandonar o tratamento. Anos passaram e ele veio a contar ao Freud sobre esse tipo de caso. E o Freud, talvez um pouco menos pretensioso que o Breuer, ele ficou pensando por que seria que essa moça teria... Você vê o que acontece, por exemplo, que você vê que intelectuais, artistas revolucionários sofrem sempre da pressão da esquerda e da direita. Quer dizer, Eu acho que justamente porque eles são revolucionários. O que é arte revolucionária para você e arte acadêmica? Ou a ciência tem a ver com a arte? Como é que é esse barato aí? Cara, eu sou muito humanista em relação a isso. Eu acho que toda arte que busca estimular mudanças nas pessoas, voltada basicamente para o ser humano, tanto humanista, essa arte que busca revelar mais o ser humano para ele mesmo, adequar melhor a vida, estimular o relacionamento, novas formas de relacionamento das pessoas entre elas, das pessoas com a natureza, das pessoas com a obra de arte, das pessoas com o sonho, das pessoas com a alma. A 79 foi o tempo de atuação que ele começou a falar aqui. E ele também teceu críticas ao próprio cinema novo, do qual ele estava inserido, a própria crítica cultural que o Brasil, que infelizmente na época ainda ficava sobre aquela coisa da encenação da censura, de uma censura que ainda estava lenta e gradual, no sentido que, como o próprio o nosso querido ator o Paulo César Pereio
falou que o Brasil tinha essa significação lenta e gradual, advinda dos militares, ironizando, claro. Vamos colocar aqui agora o Paul Leminski com o curta-metragem polaco Lokupaga, feito nos anos 80. Que também é uma pessoa importante para a contracultura de cinema, de afirmação, que mora agora lá nas Europas. E ele cedeu aqui um filme pra gente, gentilmente, Ópera 20_22. E agora nessa madrugada, nós aqui que somos curadores do acervo Arnaldo Albuquerque, um dos primeiros desenhos animados do Piauí, Carcará, Pega, Mata e Come, vai ser exibido lá do Midnight Book Lee lá em Los Angeles, nessa madrugada aqui no Brasil. Então é o cinema marginal piauiense penetrando o conceito de culturalismo ou não culturalismo da América do Norte. Nós estamos aqui para colocar um divisor de águas. E isso aí, fim de papo. Obrigado por todo mundo que está aqui conosco, nesse alcoolismo, nessa cultura, nessa diversidade de glossolalias. E é isso aí.